Você já deve ter ouvido falar de vários tipos de green card diferentes, e inclusive do EB1. O EB1 é aquele visto, aquele green card específico para atletas como Neymar, atletas como Messi, ou então artistas que tenham ganhado Emmy, que tenham ganhado Oscar. Na realidade, hoje eu estou aqui para desconstruir tudo isso que você já colocou na sua cabeça sobre o EB1 e te falar que o EB1 pode sim ser o green card aplicável para o seu caso específico, assim como de vários clientes que eu já tenho, inclusive aprovados no EB1. Bom, uma coisa que talvez você não saiba é que o EB1, na realidade, ele é um visto para profissionais de habilidades extraordinárias. É um visto de imigrante, portanto vai te dar um green card, mas esse termo, profissionais de habilidades extraordinárias, não significa necessariamente que você é um profissional que tenha ganhado um Nobel, ou então um Oscar, um Emmy, um Tony, né? Você pode ser um profissional que cumpre 3 de 10 requisitos estipulados na regulamentação federal e que demonstre para a imigração americana que você está, sim, no topo da sua carreira dentro daquele país em que você vive. Além do benefício do Green Card, o EB1 também tem alguns outros pontos interessantes que eu gostaria de destacar aqui para você. O primeiro ponto do EB1, que é super interessante, é que você consegue aplicar por si mesmo. Você não precisa ter um sponsor, ou seja, uma empresa que está patrocinando o seu Green Card para vir para os Estados Unidos. Na realidade, você pode ser o self-petitioner, ou seja, peticionar a USCIS pedindo para que você seja concedido o Green Card pelo EB1 a partir daquilo que você já conquistou na sua carreira. O segundo ponto interessante é que, diferentemente do EB2NW, que é um outro Green Card que permite a sua auto-aplicação, o EB1 ele olha muito mais para aquilo que você já fez, ou seja, para o seu histórico de sucesso, para o seu histórico profissional, para o seu histórico acadêmico, o histórico de premiações que você tenha recebido, o histórico de menções honrosas que você possa ter recebido. Então ele vai olhar muito mais para aquilo que você já conquistou, para o seu passado. A única coisa que você precisa falar do futuro dentro do EB1 é que você vai continuar na área de atuação, na área em que você tem habilidades extraordinárias. Ou seja, você não pode, dentro do EB1, vir para os Estados Unidos para se aposentar e nunca mais mexer com nada daquilo que você já conquistou. O terceiro ponto, que é muito interessante do EB1, é que ele vai para vários tipos de profissões diferentes. Ele serve tanto para o profissional, ou seja, você pode ser um médico de sucesso, estar no topo da sua carreira e conseguir um EB1 a partir da sua experiência profissional, um arquiteto, mas também vale para artistas, para atletas, profissionais da academia, né, professores da academia, então aqueles que estão já há muito tempo, têm artigo publicado, né, têm reconhecimento dentro do projeto de pesquisa, pesquisadores inclusive podem também pedir o EB1, né, você tem também outros tipos de profissionais como empresários que podem solicitar o EB1, né, a partir daquelas conquistas que ele ganhou enquanto empresário, que a empresa dele recebeu, né, aquele reconhecimento nacional que ele tem ligado à área de atuação dele. Outra vantagem do EB1 é que ele está current no Visability, e como ele é a primeira categoria, é a primeira preferência para a imigração americana, normalmente ele fica current a maior parte do ano. Quer ver o que mais? Além de tudo isso que eu já falei, você não precisa demonstrar, por exemplo, um valor de investimento em um negócio, você sequer precisa demonstrar que vai abrir um negócio, basta você demonstrar que vai continuar na sua área de atuação, isso já é o suficiente para a imigração aprovar o seu EB1, é claro, desde que você preencha os requisitos ligados a conquistas profissionais da sua área. E quais são os requisitos ligados ao EB1? Como eu falei, você precisa preencher 3 de 10 requisitos dentro da regulamentação federal. Mas eu vou fazer 2 adendos. O primeiro adendo é, se você tiver uma premiação como Oscar, Grammy, Emmy, Pulitzer, Nobel, Cannes ou outra premiação de relevância internacional globalmente conhecida, você sequer precisa demonstrar os 3 pontos dos 10, tá? Essa premiação por si só vai te garantir a aprovação do EB1. Caso você seja como 99,9% da população mundial que não tem uma dessas premiações, aí sim a gente vai entrar nos 3 dos 10 requisitos. O segundo adendo é que, mesmo preenchendo 3 dos 10 requisitos, ainda assim a imigração pode analisar a totalidade das evidências para determinar se, dentro dessa totalidade, você é ou não um profissional que está no topo da sua carreira e tem relevância nacional. Ou seja, pode ser que você preencha 3 dos 10 requisitos e o agente de imigração fale assim, tudo bem, você até preenche, mas analisando a totalidade das evidências, né, vendo sob uma perspectiva geral,
eu não acredito que você esteja no topo da sua carreira. Eu acredito que você preenche ali 3 requisitos mínimos, como ter um salário acima da média, como ter artigo publicado e ter julgado o trabalho dos outros. Mas isso por si só não vai te fazer um profissional que está no topo do topo. E aí acaba que o oficial tem sim uma discricionalidade para aprovar ou não seu caso. É importante ressaltar que a grande maioria dos casos o oficial não vai usar dessa discricionalidade de totalidade das evidências, e sim a aprovar o EB1 de maneira geral, caso você cumpra 3 dos 10 requisitos. Mas vamos lá, vamos falar agora sobre cada um deles. O primeiro requisito é ter uma premiação de menor relevância do que esses globais que eu acabei de citar para você. Ou seja, premiações que tenham caráter nacional ou internacional, mas que são menos conhecidas, vão entrar aí nesse primeiro requisito. Segundo, participar, ser membro de uma associação de prestígio. É importante diferenciar aqui a associação de prestígio da associação profissional. Associações de prestígio são aquelas que você tem que ser um expert para entrar, ou seja, você tem que ser muito conhecido e muito bem resguardado para conseguir entrar nessa associação. Um exemplo clássico que nós temos no Brasil é a Academia Brasileira de Letras e outras academias diversas que nós temos aí para as diferentes profissões. Terceiro ponto, ter matéria publicada em mídia sobre você e sobre o seu trabalho. Aqui a gente está falando ou de mídias profissionais ou de grande mídia. Ou seja, eu como advogado, se eu tenho matérias publicadas sobre mim, que não são escritas por mim, mas são publicadas sobre mim e sobre o meu trabalho dentro da grande mídia ou dentro da mídia profissional, eu posso utilizar para o ponto 3 do EB1. É importante só destacar que essa mídia tem que ser de grande circulação. Mas, doutor Guilherme, entra publicações em jornais, entra entrevistas? Sim, entrevistas, publicação em revista, publicação em jornal sobre você e seu trabalho, todos vão ser considerados. Só uma questão é que não pode ser uma breve menção. Vou te dar um exemplo do que é uma breve menção. Você é um cantor, vai fazer um show em São Paulo. E aí a mídia publica que o calendário de shows daquela cidade no próximo mês. E aí coloca o seu nome ali no dia X de fevereiro. Isso não é suficiente para demonstrar que houve uma publicação sobre você e o seu trabalho na mídia. Tá? De fato, eles precisam falar de você, falar do seu trabalho, falar da importância do seu trabalho. O quarto ponto é participar de um júri, seja em banca, seja individual, do trabalho de alguém. Ou seja, julgar a competência, a capacidade, a qualidade do trabalho de uma pessoa ligada à sua área de atuação. O mais comum aqui são bancas de doutorado, bancas de mestrado, bancas de monografia, em que você está de fato analisando o trabalho de outro profissional da mesma área e determinando se é um trabalho aceitável, se é um bom trabalho ou não. O quinto ponto são contribuições originais de grande relevância para a indústria em que você trabalha. Tá? É importante aqui estabelecer o que seriam essas contribuições. Vou te dar um exemplo. Um pesquisador que publica um artigo ou então publica uma pesquisa e tem citações, é o suficiente para você demonstrar grande relevância? De acordo com a USIS, aproximadamente 2.000 citações são necessárias para você demonstrar que aquela pesquisa ou então que aquele artigo que você publicou, de fato, teve uma relevância muito grande para a indústria. O sexto ponto é ter artigos, ou então pesquisas publicadas em revistas científicas, scholarly journals, revistas científicas ou de pesquisa. Sétimo ponto é exibições do seu trabalho em exposições, em showcase, e preferencialmente aqui nós estamos falando de exibições artísticas, ou seja, se você é um pesquisador e deu uma palestra numa conferência ligada à sua área de atuação, isso não vai ser suficiente para provar o sétimo ponto. Aqui realmente a gente está falando ou de artistas ou de cantores, pessoal da arte em geral que expõe o seu trabalho em exibições. O oitavo ponto é ocupar e exercer posição de liderança ou importância crítica para uma organização de reputação distinta. Aqui é importante destacar que, primeiro, você precisa ter exercido essa função de liderança ou importância crítica, e segundo, a organização precisa ter uma boa reputação. Então, seja uma reputação que todos conhecem, uma reputação através do país inteiro, Vou te dar um exemplo. Caso você seja um professor ou pesquisador para uma universidade federal e você tenha exercido ali posição como coordenador, chefe de cadeira, a gente pode falar, por exemplo, nesse sentido de você ter exercido uma posição de liderança. A USS recentemente atualizou o manual de políticas para afirmar que você pode sim ter exercido essa função dentro de um subdepartamento dessa organização, ou seja, você não precisa ser o reitor da universidade
para conseguir ter exercido, reconhecer que exerceu sim essa função. Tá? Você pode sim ser o coordenador de um determinado curso, né? Exercer uma posição de liderança dentro de algum departamento. O 9º ponto é ter remuneração superior à média para profissionais com experiência similar. Ou seja, primeira coisa, você vai mostrar que a sua remuneração é superior à média do Brasil, à média do país em que você tem exercido essa função. E segundo, você precisa demonstrar que esses profissionais que você está usando como ponto de comparação são profissionais que têm experiências similares à sua. Ou seja, não pode ser você um advogado de 30 anos, 40 anos de formação e prática, se comparar com um advogado que acabou de sair da faculdade de Direito, tá? Essa comparação não seria aceita pela USAS. Mas sim, se você demonstra que você tem um salário acima da média, ligado às suas habilidades, com relação a profissionais que têm tempo de experiência parecido, qualificações parecidas, aí sim a gente pode utilizar essa argumentação para preencher mais um ponto do EB1. E 10º e último ponto do EB1 é sucesso comercial ou de bilheteria nas artes de performance. Aqui é importante lembrar que nós estamos falando de novo das artes de performance. Ou seja, se você é um empresário de sucesso, se você tem um produto que vendeu no país inteiro, isso não é considerado arte de performance. Então, mesmo que você tenha estourado ali de vendas, conseguindo um faturamento muito grande, não seria suficiente para demonstrar esse ponto. Aqui nós estamos falando do quê? De cantores que tenham realmente, uma bilheteria muito grande, uma venda da bilheteria muito alta para os seus shows, ou então artistas, atores, enfim. Tá? Nós estamos falando das artes de performance aqui especificamente. Bom, como você pode ver, para cumprir 3 desses 10 requisitos, você não precisa ser o topo do topo, 1% da população. Basta que você consiga demonstrar a sua habilidade extraordinária por meio da sua conquista profissional, por meio daquilo que você tem, que você conquistou ao decorrer da sua carreira. E o mais interessante é que muitas vezes, na maioria das vezes em que a gente consegue EB1 aqui dentro do escritório, são profissionais que são da área de pesquisa, são professores, são acadêmicos, não são necessariamente artistas. Nós temos artistas, nós temos atletas, mas várias vezes esses profissionais acadêmicos, que você acha que não seria suficiente para o EB1 porque não tem um Nobel, por exemplo, são sim suficientes e conseguem o EB1 a partir das suas conquistas profissionais. Você quer ver um outro caso super interessante que nós temos aqui no escritório que ninguém nem iria imaginar? É a aprovação de um fabricante de troféus. Exatamente, nosso cliente é um empresário deste ramo, ele não faz só o design, mas ele também fabrica troféus e nós conseguimos um EB1 ligado à área de atuação dele, justamente demonstrando a relevância nacional e até mesmo internacional que ele tem fabricando, exercendo ali o seu trabalho. Bom, eu espero que eu tenha conseguido mostrar para vocês que você não precisa ser realmente aquela única pessoa do universo que ganhou uma premiação única na vida ligada à sua área de atuação para conseguir o EB1, Basta que você consiga cumprir pelo menos 3 desses 10 requisitos que a gente conversou sobre e também mostre que você está sim, é muito renomado na carreira e tem intenções de continuar atuando aqui nos Estados Unidos. A maioria dos meus clientes de EB1 nem sequer imaginavam que eles eram sim elegíveis ao EB1. E o melhor, o EB1 ele tem critérios mais objetivos. Você viu? Acabei de falar 10 para você, você precisa cumprir 3. É muito mais objetivo do que definir o que é de importância nacional ou não. Por isso, sempre que eu tenho um cliente que é elegível ao EB1 e elegível ao EB2NW, eu vou ser sempre tendencioso a preferir seguir com o EB1. Bom, e se você se identificou com isso, se você quer saber se você é elegível ao EB1 ou então você conhece alguém que potencialmente seja elegível ao EB1, manda esse vídeo para aquela pessoa, entre em contato com a gente, lopes.lo/contato e não esquece de curtir esse vídeo. Assim, o YouTube vai entregar esse vídeo para ainda mais gente que possa ser elegível e possa vir para os Estados Unidos a partir das suas conquistas profissionais. E é isso, pessoal. Até o próximo vídeo.